Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Oh, quem me dera beber das cisternas de Belém. Aleluia. Obrigado. Marcos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o 31. Opa! Marcos 10, 17 a 31. Chegaram lá? Vamos fazer a leitura, depois vamos orar. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receba a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pois a simples leitura já significa para nós um fator de grande bênção, de liberdade, liberdade de culto, e privilégio ter a Bíblia em nossa língua materna, de tal maneira que nós podemos ler e entender o que ela diz. Que privilégio maravilhoso. Obrigado, Senhor. Ainda hoje no mundo há tantos povos que não têm a Bíblia na sua língua e, portanto, não têm esse privilégio que temos. Quantos irmãos nossos são perseguidos e não têm liberdade de prestar culto?
quando nós temos tanta liberdade em nosso país. Te agradecemos por esses privilégios. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvirmos agora a Tua palavra com santo temor e tremor, que ela possa alcançar todo o propósito para o qual o Senhor a designou nessa noite, no coração de cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos nós que somos pais, que já tivemos o privilégio de ver os nossos filhos crescerem, de ter o convívio com eles diariamente, como nos chama a atenção uma maneira tão singela, através da qual os nossos filhos enxergam a vida, né? Tudo para eles é tão simples, é tão fácil. Me lembro que, quando o nosso filho do meio ele era pequeno, ele era muito pirracento, e quando nós chegava no final do culto na igreja, tinha cantina, e a gente, na maioria das vezes, não tinha dinheiro para comprar na cantina, né? E ele não entendia por que ele queria o que era oferecido na cantina e a gente não podia comprar para ele. E ele fazia uma pirraça, se jogava no chão, meu Deus, era uma tribulação. E a pergunta que vinha ao meu coração era, meu Deus, por que essa criatura não consegue entender que a gente não tem o dinheiro para comprar o negócio? Mas é claro que ela não podia entender, porque ela não tinha a capacidade de entender, de compreender aquela limitação que nós tínhamos. Era só uma criança ali tentando dar cumprimento aos seus propósitos, à sua vontade, ao seu querer, não é, naquele momento, e não havia como entender. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus é muito semelhante a essa, irmãos. Muitas vezes nós queremos coisas que não tem nada a ver com os propósitos de Deus para nós, que não vão nos fazer bem, e mesmo assim a gente insiste em querer, somos pirracentos, né? E Deus muito pacientemente lida conosco como um Pai amoroso, misericordioso, compassivo, nos ensinando o bom caminho que nós devemos andar, até que nós possamos enxergar qual é a sua vontade, o seu propósito para nós. Mas, enquanto isso, existe essa distância entre o pensamento de Deus e o nosso pensamento. A maneira como Deus enxerga a realidade e a forma como nós enxergamos a realidade. Por isso nós enfatizamos os versos 8 e 9 do capítulo 55 de Isaías, onde o autor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Por isso o Senhor diz ali, os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês. A maneira de Deus pensar é uma maneira perfeita, porque Deus compreende todas as coisas perfeitamente. O nosso pensamento é limitado porque o nosso entendimento a respeito da realidade é limitado. Mas Deus não tem limitações, nem para pensar, nem para agir, nem para fazer cumprir os seus propósitos em nossas vidas. E o texto que nós temos diante de nós nessa noite tem muito a ver com isso, com essa discrepância que existe entre a nossa maneira de enxergar a realidade, essa distância, essa divergência que existe entre o pensamento de Deus e o nosso pensamento em relação à vida e às coisas da vida, né? Nós vamos começar a ver isso muito cedo no Evangelho de Marcos, mas existem dois momentos aqui no contexto da passagem onde nós podemos ver isso com muita clareza. O primeiro é quando Jesus começa a falar da sua paixão, no capítulo 8 ainda, versículos 31 em diante. Ele começa a ensinar e dizer que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja entregue nas mãos das autoridades e seja morto e depois de 3 dias ressuscite. E ele falava isso com clareza. Ou seja, o pensamento de Deus, o propósito de Deus está sendo estabelecido, está sendo declarado aqui por Jesus. Mas olha como é que o homem pensa. Versículo 32. Versículo 33. 32 mesmo, perdão. E isto eles lhes punham com clareza. Agora 32, segunda parte. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo.
Né? Certamente Pedro estava ali dizendo, Senhor, que é isso? Tenha compaixão de ti mesmo, que pensamento mais derrotista, mais negativo, Senhor, tenha fé. A vida é boa. Isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum, porque a gente não vai deixar, estamos aqui para protegê-lo, enfim, ele deve ter dito coisas dessa natureza, mas como é que Jesus reage? Versículo 33, mas Jesus voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Ou seja, está muito claro aqui essa diferença, essa distância entre os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus a nosso respeito e os nossos pensamentos a nosso próprio respeito. Meus irmãos, se existe alguém que sabe pensar bem a nossa vida, esse alguém é Deus. É por isso que nós devemos levar tudo a Ele em oração. Até os nossos pensamentos, nós deveríamos consagrar a Deus, dizer, Senhor, ilumina minha mente para que eu possa pensar segundo os teus propósitos. Para que os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, os direcionamentos do meu coração possam se alinhar com a tua vontade para a minha vida. Em um outro momento, logo a seguir, no capítulo 9, de novo Jesus vai falar sobre a sua paixão, versículo 30. E tendo saído dali, passaram para Galiléia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E o verso 32 diz que eles não compreendiam isto e tinham medo de lhe perguntar. Então, eles seguiram para Cafarnaum. E no caminho, sobre o que os discípulos conversavam, versículo 33, e Jesus pergunta, sobre o que vocês vinham conversando no caminho? Mas eles se calaram. Por quê? Verso 34. Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Ou seja, enquanto Jesus estava dizendo para eles que ele veio a este mundo para se fazer o menor, para se entregar para morrer por eles, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Olha, a diferença, a distância do pensamento de Deus para os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são sempre esses pensamentos pequenos, voltados, sobretudo, para a preservação da nossa vida, do nosso espaço, dos nossos direitos, dos nossos desejos, das nossas paixões, enquanto os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos muito mais abrangentes, muito maiores, muito mais excelentes, e sobre coisas muito mais significativas do que as coisas que nós pensamos. E esse texto que nós vamos explorar aqui rapidamente, que é o texto do capítulo 10. Obrigado, João. É um texto onde nós vamos ver essa inversão de pensamento, de valores, a maneira como Deus enxerga a realidade, como nós enxergamos a realidade e a diferença que existe entre essas duas coisas. O capítulo 10, ele já começa mostrando essa inversão, porque naquela cultura, naquela sociedade, tanto a mulher quanto a criança eram consideradas criaturas de condição inferior. A esposa, né, era tratada como algo, praticamente um objeto que pertencia ao marido. Então, logo no capítulo 10, os escribas e fariseus ali, eles vêm questionar a Jesus sobre se é lícito repudiar a mulher, e se você ler o texto de Mateus, Mateus vai acrescentar que se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, porque era comum entre eles repudiarem a mulher por coisas banais. O simples fato de repente, a mulher não acertar a mão no tempero, por exemplo, já era um motivo para eles repudiarem a esposa, porque eles entendiam que Moisés os havia dado essa liberdade de tratar a mulher como se fosse uma coisa, um objeto que você pode ter hoje e amanhã não tem mais, porque você não quer mais.
Então Jesus repreende esse pensamento, diz a eles: Moisés deu a vocês a instrução da carta de divórcio, não é porque esse era o plano original, mas porque vocês têm um coração duro. E por causa da dureza do coração, Moisés deixou esse mandamento escrito, mas não foi assim desde o princípio da criação, porque Deus fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, formando os dois uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não deve separar. Ou seja, Jesus aqui valorizava a pessoa da mulher, mostrando que o homem deveria ter mais consideração e respeito pela dignidade da mulher como a contraparte do homem, porque foi assim que ela foi criada no início, no propósito original de Deus. Depois, o mesmo se observa em relação às crianças, que são trazidas ali pelos seus pais para Jesus abençoar, no versículo 13 em diante, e nós vamos ver que eles também querem impedir as crianças de se chegarem a Jesus, e Jesus diz a eles: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, Jesus também valorizando as crianças, e inclusive usando as vidas das crianças como uma espécie de exemplo, mostrando para os seus ouvintes que o reino de Deus precisa ser recebido com o coração de uma criança, ou seja, um coração grato, com o entendimento da nossa total dependência da misericórdia e da graça de Deus, não é? Com alegria, esses sentimentos que existem no coração da criança, que tudo que recebe, recebe com gratuidade, com alegria, não tendo nenhum orgulho, nenhuma vaidade de achar que aquilo é o seu direito, que aquilo veio às suas mãos pelo seu mérito, ela simplesmente recebe com gratidão e com alegria. É assim que devemos também nós receber o reino. E nesse contexto, então, surge uma figura, a figura de um jovem, e nós sabemos que esse jovem é rico, não é porque a sociedade bíblica colocou esse título aí, logo acima do início do nosso parágrafo, mas porque o versículo 22 vai dizer que ele era dono de muitas propriedades. Mateus diz que ele era jovem, e Lucas, na sua narrativa paralela, capítulo 18, diz que ele era um governante, que ele era uma pessoa importante, e a palavra usada ali, que é traduzida como importante, como uma pessoa de destaque, é a palavra usada também para falar de um governante. Então ele era uma pessoa, um homem jovem, tinha uma posição de governo, não sabemos qual, e tinha muito dinheiro. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma posição de destaque na sua sociedade imediata. E o texto diz que esse jovem, quando Jesus estava a caminho, ele correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se diante dele, fazendo uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que, naquela cultura, um homem numa posição de influência, que fosse rico, uma pessoa que fazia parte da nobreza ou da parte rica da sociedade, não era comum um homem correr, porque isso era mal visto pela cultura daquela época. Esse homem deveria manter uma postura sóbria na sua conduta diária diante da sociedade, por conta da posição que ele exercia naquela sociedade. Mas esse homem rompe com esses padrões e ele corre para se encontrar com Jesus, e não só isso, ele se ajoelha aos pés de Jesus, mesmo sendo um homem rico, influente, e ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante essa conduta desse jovem, não é? A maioria dos judeus acreditava na vida após a morte. Nós vimos hoje pela manhã que só os saduceus não criam, mas, de um modo geral, a fé judaica levava em consideração a possibilidade da vida após a morte. Então, à primeira vista, a pergunta desse jovem era uma pergunta comum,
uma pergunta válida, porque ele professava uma fé que era comum ao seu povo, não é? E a gente ouve muitas pregações que tentam mostrar que esse jovem estava querendo se justificar por meio de obras, mas o texto não deixa isso muito claro para nós. Pelo contrário, o que nós vemos aqui a sensação que temos é que ele fez uma pergunta sincera e tinha um propósito sincero de ouvir uma resposta de Jesus a respeito da pergunta que ele fez. Então ele chama Jesus de bom mestre e ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Isso é típico das pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito poder. Elas acreditam que todas as necessidades delas podem ser preenchidas por atitudes que elas devem tomar. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu não dependo de ninguém para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Simplesmente eu vou e faço. Eu compro, eu faço o que deve ser feito. E o seu pensamento era esse. Ele só não sabia o que ele deveria fazer. Então, ele vai perguntar a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Dinheiro eu tenho. Poder eu tenho, eu só não sei o que eu devo fazer. E é interessante que nós vimos hoje pela manhã, né, falamos sobre isso. Jesus nunca responde a pergunta em si. O que ele responde é a questão de fundo, aquilo que realmente está ocupando o espaço ali dentro do debate teológico que é proposto para ele em cada situação que ele vive nessa sua jornada terrena. Então Jesus responde para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Versículo 18. E essa resposta de Jesus é intrigante, não é? No texto de Mateus, nós não encontramos a resposta de Jesus nesses termos, ela está um pouco diferente. Né? No texto de Mateus, a narrativa está assim: por que você me pergunta acerca do que é bom? É diferente. Aqui não. Aqui o jovem está chamando Jesus de bom mestre e Jesus diz a ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O que Jesus está respondendo para ele? Não é necessariamente a pergunta que ele fez. O que Jesus está mostrando aqui é que só existe uma pessoa que pode conceder a ele aquilo que ele procura. Somente Deus. E Deus concede a vida eterna porque Ele é bom, porque Ele é o único ser no universo que é realmente bom, que é perfeitamente bom, que é inteiramente bom, e que por causa da sua bondade poderia conceder a este homem aquilo que ele procurava. Não é algo que ele pudesse comprar, que ele pudesse adquirir, que ele pudesse alcançar, mas é algo que ele só podia receber. E a única pessoa que poderia dar a ele era Deus. É Deus. Então, isso fica muito claro, né? À medida em que o texto vai se desenrolando aqui, e nós vamos vendo aqui que Jesus vai trabalhando essa questão para mostrar a ele a necessidade de reconhecer que somente na pessoa de Deus ele iria encontrar bondade tamanha que pudesse conceder a ele algo que ele queria, mas não merecia, embora precisasse. Então Jesus estende o assunto. No versículo 19 ele diz: você conhece os mandamentos. Irmãos, uma coisa extraordinária em Jesus é que ele nos dá a oportunidade de pensar. Ele nos chama à reflexão. Ele não nos repreende. Não é? Qualquer um de nós aqui, numa situação como essa, possivelmente poderíamos dizer: rapaz, que pergunta estúpida que você está fazendo. Mas Jesus não, ele vai dando asas ao pensamento da pessoa e para que ela possa, dentro do seu próprio pensamento, cair em si e perceber que o que está dizendo não tem sentido, uma vez que não há como o ser humano adquirir a vida eterna por seus meios. Mas Jesus vai dando corda a ele e diz: você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho.
Não defraude ninguém. Honre a seu pai e a sua mãe. É interessante porque Jesus volta a atenção dele para a segunda tábua dos mandamentos, que é a parte relacionada ao homem na sua relação com o seu próximo. A primeira tábua fala da nossa relação com Deus, primeiro ao quarto mandamento, e a segunda tábua, do 6º ao 10º mandamento, fala da nossa relação uns com os outros, né? Então, nós vamos perceber aqui que Jesus ele vai tratando com esse jovem e mostrando a ele que a obediência externa da lei não pode salvá-lo. Porque ele havia obedecido mecanicamente à lei durante todo o transcurso da sua vida, mas existia algo que realmente ele não conseguiu superar, que era o seu apego àquilo que ele possuía. E você sabe que Jesus conhecia o coração das pessoas. Então, o verso 20, o jovem diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E com essa resposta, o que ele esperava? Agora Jesus vai me dar o que eu quero. Porque eu atendi todos os critérios. Mas, meus irmãos, Jesus não se impressiona com os nossos discursos. Jesus olha para o que está no nosso coração. E então ele dá uma olhada bem no fundo, no coração daquele jovem, né? Mas ele faz isso com amor. O versículo 21 diz: e Jesus olhando para ele com amor. A intenção de Jesus não era que ele se perdesse. A intenção de Jesus não era afastá-lo, mas aproximá-lo do caminho da salvação. Porque Jesus o amou. E é assim que Jesus lida conosco, irmãos, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, na nossa ignorância. Ele lida conosco com muito amor, com muita graça, com muita paciência. Então, esse homem que se considera fiel em guardar todos os mandamentos desde a sua juventude, e aqui não é uma questão de orgulho da sua parte, ele não respondeu isso de uma forma desrespeitosa, né, arrogante, ímpia a Jesus, não, ele respondeu com sinceridade, mas Jesus está olhando para o seu coração, não para as suas palavras. Então Jesus diz: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Olha só, Jesus usa aqui 5 imperativos. E nesses 5 imperativos, ele está direcionando esse jovem para o verdadeiro caminho da salvação que ele deseja alcançar. Ele está mostrando para ele qual é a porta por onde ele pode entrar, sair e encontrar a vida eterna. Então aqui, Jesus revela que o homem, ele obedeceu toda a lei, mas ele nunca esquadrinhou sinceramente o seu próprio coração. Há uma passagem de Jeremias que eu gosto demais, ali na Lamentação de Jeremias, onde ele fala: esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Irmãos, a nossa vida com Deus é uma vida que deve nos levar a constantemente fazer um autoexame, esquadrinhar os nossos próprios corações e ver o quanto há de verdade ali, porque o que Deus procura em nós não é uma obediência infalível dos seus mandamentos, porque Ele sabe que nós não somos infalíveis. O que Deus procura em nós não é uma vida de retidão, de impecabilidade, porque Ele sabe que nós não conseguimos viver uma vida sem pecar. O que Ele espera de nós é um coração sincero, desejoso de andar em sua presença, dependendo da sua graça, desejoso de fazer a sua vontade, sim, mas não porque sejamos perfeitos, mas porque confiamos na perfeição de Cristo por nós. Então, Jesus faz a ele uma exigência que é radical e que só ele pode
atender. Jesus diz a ele que para que ele possa herdar a vida eterna, ele precisa se libertar do apego aos bens terrenos. Então, Jesus diz para ele: só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que tem. Primeira parte do processo. Ou seja, você precisa se despojar de tudo que você possui. Porque isso te prende, isso te amarra, isso te imobiliza. É isso que tem fechado a porta do reino para você. Depois dê o dinheiro aos pobres, ou seja, faça alguma coisa realmente útil com a riqueza que você possui. Não fique somente ajuntando, guardando, investindo, multiplicando. Porque se Deus te deu riquezas, é para que você seja um instrumento de bênçãos na vida de quem não tem. Esse é o objetivo. Depois, você terá um tesouro no céu. Venha e siga-me. Irmãos, que proposta difícil que Jesus fez para esse homem. Por que sabemos que é difícil? Porque o versículo 22 nos explica, dizendo que esse jovem, contrariado com esta palavra, retirou-se como? Triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, na verdade, ele não era dono das propriedades, né? As propriedades é que eram donas dele. Ele era um homem que havia sido possuído pelo que possuía. Ele era um homem idólatra, e o seu ídolo eram as suas posses. Entende? Então a pergunta é: isso significa que todo homem que vender o que tem e der aos pobres vai ser salvo? Ou seja, não precisa nem de Jesus então? Não, o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que ser rico é pecado, que ter bens é pecado. O que o texto está dizendo é que esse jovem era uma pessoa tremendamente apegada aos seus bens, e Jesus sabia disso. Então, embora ele obedecesse externamente à lei durante toda a sua vida, ele não conseguiu se libertar do maior ídolo do seu coração. Portanto, ele estava infringindo já o primeiro mandamento, porque ele tinha outros deuses, além do Deus que era o único Deus verdadeiro. Ele infringiu o segundo mandamento, porque os seus bens, com eles, ele constituiu um ídolo para si. Ou seja, ele foi infringindo todos os mandamentos, um após outro, e após outro, por conta da idolatria dos bens que ele possuía. E era essa questão que estava emperrando o seu processo de chegar à presença de Cristo e alcançar ali realmente a vida eterna, o tesouro no céu. Jesus mostra claramente, irmãos, que o homem que é possuído pelos seus bens, ele só vai ter a alegria de possuir tesouros na terra, mas não no céu. Para possuir um tesouro no céu, nós precisamos viver com plena consciência de que nós não somos possuídos pelo que possuímos, de que os nossos bens nos foram dados com propósitos. E se porventura eles são mais que suficiente para nós vivermos, o excedente deve ser usado para algo útil, que glorifique o nome do Senhor e que alcance as necessidades do nosso próximo. Essa é uma questão sobre a qual nós precisamos pensar. Então ele foi embora triste, não é? Porque a grande riqueza que ele tinha, para ele, na perspectiva dele, eram os seus bens. E ele foi embora com pesar no seu coração. É interessante que, quando nós olhamos para esse texto de perto, nós conseguimos enxergar alguns detalhes que chamam muito a atenção, não é? Como, por exemplo, as formas que nos vêm à mente de situações que nós conhecemos no decorrer da vida, de pessoas que conhecemos, que poderíamos perfeitamente encaixar aqui dentro dessa situação. Pessoas que amam demais o que possuem. E se você perguntar para um rico, para uma pessoa que tem muitas posses,
Se você perguntar para ela se ela ama suas posses, é claro que ela vai dizer que não. Qualquer pessoa vai dizer que não, porque isso é algo que acontece quase de forma inconsciente. Nós somos tomados por este apego, por esta coisa, e é difícil para a gente até perceber o quanto nós somos possuídos por isso, por esse sentimento. Então, no versículo 23, Jesus ele já não olha mais para o rapaz, o seu olhar agora é para todos os que estão à sua volta, principalmente para os seus discípulos. Então, ele já não vai falar só para o rapaz, ele vai falar para todo mundo que está ali. Ele diz, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E agora Jesus disse algo totalmente estranho, que não cabe na cabeça dos discípulos. Jesus diz, especialmente para os seus discípulos, mas não somente para eles, que a conclusão de tudo isso é que é muito difícil para uma pessoa que tem prosperidade, uma vida muito próspera, que tem muito dinheiro, muitos bens, que tem grandes fortunas, é muito difícil para essa pessoa entrar no reino, porque o que ela possui acaba servindo como um empecilho para a sua entrada no reino, por causa do amor a essas coisas. Mas os discípulos, no verso 24, vão expressar a sua estranheza. Eles dizem, os discípulos estranham essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Por que os discípulos estranharam, irmãos? O verso 26 diz que eles ficaram admirados quando Jesus falou essas coisas. Por quê? Porque na cultura judaica, a prosperidade era um sinal, na compreensão deles, do favor de Deus na vida de quem possuía os bens. Ou seja, uma pessoa rica, consequentemente, era uma pessoa aprovada por Deus. Então, é claro que essa pessoa ia para o céu, porque se ela tem bem, sinal que Deus aprova a vida dela, que ela é uma pessoa abençoadíssima por Deus, então a vida eterna está garantida para ela. E essa é uma visão típica do materialista, não é, que entende que um homem é definido pelo que ele possui. Se ele tem muitos bens, se ele tem riquezas, ele tem direito a tudo, inclusive a vida eterna. Mas, meus irmãos, é a distância, a discrepância do pensamento humano para o pensamento de Deus, porque as coisas com Deus são muito diferentes. Então, Jesus usa uma ilustração interessante, ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você consegue imaginar um camelo passando pelo fundo de uma agulha? O que Jesus quer dizer? É impossível. Do ponto de vista humano, é impossível. Então, ele explica aos seus discípulos. Ele já havia falado sobre isso. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 5 de Marcos, no versículo 42, nós vamos ver Jesus falando aí, Marcos 5, 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar, então todos ficaram admirados. Perdão, eu fiz confusão aqui com o texto. Essa passagem fala sobre a forma como os discípulos se admiram por coisas que Jesus faz e diz e que eles não esperam, porque eles são surpreendidos por aquilo que Jesus faz. O mesmo vamos ver no capítulo 6, versículo 51, que diz assim também, então subiu o barco para estar com eles, e o vento cessou e ficaram totalmente perplexos. Ou seja, o coração dos discípulos estava o tempo todo sendo tomados de admiração pelas coisas que Jesus dizia e fazia, porque elas não se conformavam à realidade deles, ao mundo em que eles viviam.
Então, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é algo que traz admiração a eles. E é interessante que essa passagem ela já foi interpretada muitas vezes de forma equivocada, né, quando os pregadores gostam de ilustrar dizendo que o fundo de uma agulha é a porta do fundo da agulha que existe em Jerusalém, e ela é tão baixa que um camelo não consegue passar. Mas, na época de Jesus, essa porta nem existia. Então, mesmo que Jesus quisesse ter falado sobre ela, ou ter feito menção a ela, ele não poderia, porque essa porta só passou a existir depois da Idade Média. Né? E, sim, naquela época existia agulha, que era feita com osso, né? Eram feitas com ossos de animais, e também tinham aquele furinho, aquele olhozinho lá no fundo, por onde a linha podia ser passada, e é sobre essa agulha que Jesus está falando. Ele está usando aqui o quê? Uma hipérbole, uma imagem exagerada, para dar sentido àquilo que ele estava querendo dizer, para mostrar a impossibilidade de que um rico pudesse se salvar, pudesse entrar no reino de Deus por si, por causa da sua riqueza, por causa dos seus bens, daquilo que possui. Então eles ficaram admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Se o rico, que é abençoado com riquezas, que é abençoado por Deus, não entra, quem entrará? Então Jesus passa a dizer, né, depois de dizer que é difícil, ele então passa a dizer que é impossível. Versículo 27, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Irmãos, várias passagens bíblicas vão trazer essa discussão a respeito do que é possível ou do que não é possível para Deus. Nós temos lá, por exemplo, passagem de Abraão, no capítulo 18, quando o anjo do Senhor vai ali, o Senhor vai visitar Abraão e Sara, e dizer para eles que eles terão um filho, que Sara ficará grávida. Abraão já está com 100, Sara com 99, então Sara ri. Qualquer um de nós ia rir numa situação como essa, né? Então, o Senhor diz para Abraão: por que Sara riu? E ele pergunta: haverá alguma coisa difícil para Deus? Ou seja, a própria pergunta já traz a resposta. Né? Para Deus não há impossíveis. A mesma coisa nós vamos ler em Jó, capítulo 42, quando Jó diz: Senhor, eu sei que para ti todas as coisas são possíveis. Então, sim, a salvação, o acesso à vida eterna é impossível para os homens, mas é perfeitamente possível para Deus. Sabe o que significa, irmãos? Que tanto é impossível para o rico quanto para o pobre, tanto é impossível para o culto como para o incauto, é possível para aquele que tem bens, para o que não tem bens, é possível para todas as pessoas, porque a salvação é graça, a salvação é dom de Deus, é um privilégio que o Senhor concede àqueles a quem Ele escolhe conceder. Não é obra, é graça, é a misericórdia de Deus. Então, já que a coisa é assim, Pedro entra no cenário mais uma vez e diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Ou seja, Pedro então ele diz: olha a minha oportunidade, já que o apego aos bens nos priva do reino da salvação, então nós que deixamos tudo estamos garantidos. Ele se coloca na contramão do rico e diz: Senhor, eis-me aqui, eu sou o homem que deixou tudo. Nós deixamos tudo, Senhor, que glória, então nós estamos garantidos, porque já fizemos a nossa parte. Ou seja, o coração de Pedro é tão orgulhoso quanto o coração do homem rico. A diferença é que o homem rico, ele reteve o que tinha, enquanto Pedro deixou o que tinha, mas ficou preocupado pelo fato de ter deixado. Ele queria recompensas. Então, o erro é igual? Não, mas a motivação talvez sim.
Então Jesus responde: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então aqui, Jesus faz uma promessa, que é uma promessa gloriosa, que de certo modo vai se cumprir na igreja, a grande família de Deus. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós somos recebidos por Cristo e somos incluídos na sua família, na sua grande família, na igreja do Senhor, nós também passamos a fazer parte de uma grande família, muito maior do que aquela que é a nossa família de origem. Recebemos muitos irmãos e irmãs, e nessa vida, sim, o Senhor supre cada uma das nossas necessidades, Ele não nos deixa passar privações, porque Ele nos dá o que é necessário para uma vida digna. Esse é o conceito de prosperidade bíblica, é quando nós temos o suficiente para viver uma vida digna. Mas Jesus também diz que as perseguições também não faltarão. Então, as nossas vidas serão vividas dia após dia. E a cada dia nós teremos um desafio diferente, mas para cada desafio o Senhor estará conosco. Ele trará o suprimento para cada necessidade. E Ele também estará conosco em cada tribulação que nós passarmos. É claro que as perseguições às quais Ele se refere são perseguições provocadas pelo tipo de vida que os discípulos vivem, ou seja, uma vida de serviço a Cristo. E a identificação com Cristo foi justamente o fator que trouxe as perseguições sobre as vidas deles. E isso já havia sido previsto pelo Senhor desde o princípio. Então, Ele diz que ainda nessa vida nós teremos o suprimento de todas as nossas necessidades. Também passaremos por lutas, enfrentaremos perseguições, Ele estará conosco. Mas acima de tudo, irmãos, e além de tudo isso, nós receberemos no mundo por vir a vida eterna. Esse é o maior alvo, essa é a maior meta a qual nós devemos perseguir. Então, Pedro está falando em nome do grupo, né? Ele está ciente aqui de que o rapaz havia sido reprovado porque reteve o que tinha. Então ele disse: bom, se eu me colocar aqui representando o grupo, né, dizendo a Cristo, olha, nós deixamos tudo, então Ele vai certamente nos dar a recompensa, né, falar da recompensa que existe para nós. Sim, Jesus diz, tem recompensa sim, Pedro, mas também tem perseguições, tem lutas. Agora, há uma recompensa definitiva e final. Ali não haverá lutas, não haverá perseguições, não haverá insatisfação, nem inquietude no coração, porque essa herança é a herança eterna que está reservada para vocês. Então, amados irmãos, chegando aqui ao final do nosso texto, quando Pedro faz essas colocações, ele está falando para Jesus sobre a expectativa de receber recompensas. Mas veja, ainda que isso seja legítimo, e Jesus reconheceu a legitimidade desse desejo, para quem Pedro estava falando isso, irmãos? Para uma pessoa que deixou tudo para vir aqui e entregar a sua vida por nós. Jesus também deixou a sua casa, Ele deixou o seu trono, Ele deixou as suas riquezas, Ele deixou a sua glória, Ele deixou tudo, Ele se fez um de nós, e além de ter se feito um de nós, Ele se humilhou até a forma mais vil de morte que um ser humano pode enfrentar, porque Ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É isso que diz a sua palavra. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, não é? Os seus discípulos haviam deixado apenas
as suas redes para segui-lo, suas famílias. Jesus deixou tudo, ele deixou tudo para ser pendurado numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, esse Jesus que está a caminho do seu martírio, ele está trazendo para esses discípulos e para nós uma grande reflexão. Uma reflexão que nos faz pensar sobre o real valor das coisas e a diferença da perspectiva de Deus para a nossa perspectiva em relação ao que é valor, ao que é bem, ao que é realmente riqueza e o que não é. São questões que precisam ser consideradas por nós e que fazem parte da nossa jornada neste mundo enquanto caminhamos aguardando a volta do Messias, a volta de Cristo e a consumação do reino, não é? Nós passaremos ainda por muitos sofrimentos nessa vida. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a estes sofrimentos. E Jesus conclui o texto no versículo 31, dizendo algo muito inquietante. Ele diz: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Sobre o que é mesmo que os discípulos discutiam lá no capítulo 9, que nós falamos? Quem é o maior? Então Jesus está dizendo para eles: olha, prestem atenção, porque os primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então Jesus está dizendo: bom, amanhã eu tenho uma prova para fazer na escola, então eu não preciso me preocupar em tirar nota 10, porque Jesus está falando que os primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Não, não é nada disso. É certo que na vida nós poderemos ser primeiros em muitas coisas, não é? Isso não quer dizer que nós não devamos ter reconhecimento neste mundo, ou qualquer mérito pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, ou pelo nosso desempenho na vida profissional, ou coisa semelhante. Não. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a sede de ser o primeiro, essa necessidade de estar em evidência, de ter bens, de possuir bens, para ser o primeiro em tudo, para ter a predileção em tudo, para ter o primeiro lugar em tudo, esse anseio por coisas, por bens, por reconhecimento humano, por glória humana, é isso que fará de muitos primeiros os últimos. Por outro lado, o desapego, a capacidade de ter, de possuir sem ser possuído, a capacidade de administrar bem o que se tem, mesmo a ponto de abrir mão de uma parte para abençoar os que não têm. Essa atitude disposta a ser último, né, é que Jesus está dizendo aqui para essas pessoas serão as primeiras, ou seja, aquelas que procuram viver uma vida servil, essas é que serão reconhecidas e receberão os primeiros lugares. E é claro que isso é uma ilustração que Jesus está usando, porque no céu, meus irmãos, no reino estabelecido neste mundo, na presença de Deus, e no céu agora, como ele existe, não existe essa questão de primeiro, segundo, terceiro, porque todos servem. Todos servem. Não existe coração vaidoso como o nosso. Não existe isso. Quando nós estivermos na presença de Deus, no reino restaurado, nós não vamos nos preocupar sobre quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Faz agora, porque os nossos corações ainda são tomados pela vaidade, pelo desejo de reconhecimento, de fama, de glória neste mundo. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Então, nós já estaremos libertos de tudo isso. Eu não teremos mais essa necessidade. E eu quero concluir deixando aqui 4 reflexões teológicas para nós e uma aplicação para nós orarmos, né? A primeira delas, irmãos, é que possuir bens não é algo que seja necessariamente mal. Não é pecado possuir bens.
Não é pecado, né, ter riquezas como fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, né, da nossa dedicação. Uma pessoa, às vezes, trabalha a sua vida inteira e se esforça, faz o seu melhor, e ela é coroada, né, com recursos que são fruto do seu trabalho, do seu esforço. Isso é bênção, né? O autor, a Eclesiastes, diz que uma das alegrias que nós temos deste mundo é desfrutar do nosso trabalho, do trabalho que Deus nos permitiu fazer. Então, é bênção desfrutar desses bens. Então, ter bens não é algo pecaminoso, ser rico não é pecado. O problema é quando nós nos apegamos a esses bens e eles passam a nos controlar, dominar as nossas vidas. Segunda reflexão é que quanto mais uma pessoa possui, quanto maior for a quantidade de bens de uma pessoa, mais difícil será para ela desapegar-se dessas coisas. E de muito mais graça ela vai precisar para conseguir realmente herdar a vida eterna e se render a Cristo como Senhor da sua vida. E, olha, digo para os irmãos, só Deus pode libertar uma pessoa nesse contexto em especial. Quer dizer, é só Deus que pode libertar qualquer um em qualquer contexto, mas essa situação é uma situação muito específica. A terceira questão que eu gostaria de colocar para os irmãos é que, meus amados irmãos, não tenhamos qualquer dúvida de que, de tudo que nós deixarmos deste mundo, de tudo que nós abrirmos mão neste mundo, eu digo para os irmãos, não ficaremos sem receber a nossa recompensa. Não ficaremos. E a nossa recompensa, hoje nós entendemos que a maior recompensa que podemos ter não é uma recompensa de bens e riquezas terrenas, mas é a vida eterna que já está assegurada para nós na presença de Deus. O Senhor pode nos abençoar nesta vida com bens? Pode. Se for propósito dele, ele fará. Não há mal nisso. Mas a maior recompensa que nós temos é a nossa recompensa eterna, que já está reservada para nós. E, por fim, nós precisamos considerar, irmãos, em relação a essa questão da inversão que nós colocamos aqui. A maneira diferente que Deus tem de analisar a vida, se comparar com a maneira como nós enxergamos a vida e os fatos que a vida traz. Por isso é importante que nós conheçamos a mente de Deus. Por isso é importante que nós tenhamos conhecimento sobre como Deus enxerga as coisas, como Ele pensa a realidade. Esse livro nos ajuda a alcançar esse entendimento, porque isso também nos levará a julgar melhor o que acontece ao nosso redor e entender que o pensamento de Deus é sempre mais elevado, mais perfeito, mais completo, mais puro a respeito das nossas vidas. Por isso, nós devemos nos aconselhar com os pensamentos de Deus, buscar entendimento à luz da sua palavra e andar conforme a orientação que ela traz para nós, para que nós não sejamos os últimos, não sejamos contados entre os últimos, nós vivamos uma vida servil de comprometimento com o propósito de Deus, para que nós sejamos contados com os primeiros. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E a título de aplicação, quero deixar apenas 2 pontos, na verdade. O primeiro, irmãos, é que uma pessoa boa é sempre uma bênção. Nós conhecemos muitas pessoas boas. E é sempre bom você lidar com boas pessoas, com pessoas que têm um coração bom, um coração dócil, um coração generoso, abençoador. Mas olha, a bondade humana não é suficiente para levar alguém para o céu. O reino de Deus está reservado para aqueles que foram alvos da graça e da misericórdia do Senhor. A bondade faz parte daqueles que pertencem a Cristo. Não é qualquer pessoa que esteja ligada a Cristo necessariamente é uma boa pessoa. Porque Cristo muda as nossas mentes, os nossos corações, e nós praticamos a bondade que é própria daqueles que estão no Senhor. Então,
Nós devemos olhar para os atos de bondade dos seres humanos e entender que isso é graça de Deus agindo através das vidas deles. Né? Não podemos nos salvar pelos nossos méritos. Um dos problemas bastante ocorrentes nas demais religiões, além do cristianismo, é que elas sempre levam em conta que existem pessoas inerentemente boas e existem pessoas inerentemente más. E que esse lado bom nosso, ele pode ser trazido à luz pela nossa boa vontade, desde que nós pratiquemos disciplinas espirituais, pelo nosso próprio esforço. Isso é uma ilusão. O coração do homem só pode ser transformado pela operação de Deus, pela obra do Espírito Santo. E o segundo ponto que eu quero refletir com os irmãos, né, a respeito do cuidado que nós devemos ter para não idolatrarmos aquilo que possuímos, para não sermos dominados pelos bens que temos, para que os bens que nós possuímos não se tornem ídolos, em objeto de idolatria nas nossas vidas, mas que nós possamos entender que os bens que Deus colocou em nossas mãos devem ser instrumentos a serviço do seu reino, da sua glória e do seu louvor. Nós precisamos olhar um pouco ao nosso redor e ver as necessidades de outros e tentar compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou em nossas mãos para atender essas necessidades. Não para que sejamos salvos, irmãos, mas porque já fomos salvos. Já fomos libertados da opressão e do domínio dos bens, então nós temos a libertação necessária para também abrir mão e abençoar a vida de outros. Que seja assim, que Cristo coloque em nossos corações essas boas motivações e esse bom entendimento acerca da sua palavra e daquilo que ela nos ensina. Amém? Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Vamos orar? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar pela tua palavra, que tem trazido mais uma vez compreensão, entendimento para nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos ensina, ó Pai, a viver uma vida de serviço neste mundo. Ele nos mostra que, assim como Ele veio para servir e não para ser servido, nós, igualmente, como seus seguidores, se estamos andando no caminho que Ele andou, também precisamos andar no caminho do serviço sacrificial, entendendo, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos dá neste mundo são dádivas, são bênçãos, são dons preciosos que o Senhor coloca em nossas mãos para serem usados com sabedoria, com discernimento, e que Cristo possa trazer ao nosso coração uma compreensão clara acerca da necessidade de cada um de nós, entender, ó Deus, que aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos deve ser usado dessa forma, com sabedoria. Quem sabe, Senhor, nós temos recursos que podemos usar para atender as necessidades de irmãos, de pessoas que estão passando dificuldades, quem sabe até dentro da nossa própria família, e não temos estado atentos a isso, que o Senhor possa mudar essa falta de percepção, que o Senhor possa nos despertar, ó Deus, para esta possibilidade de sermos instrumentos para amenizar o sofrimento de outras pessoas, tendo recursos em nossas mãos. Que o Senhor nos liberte para que nós não sejamos idólatras do que possuímos. Que o Senhor nos liberte para que nós possamos administrar tudo aquilo que o Senhor nos deu com graça, ó Deus, com responsabilidade, tendo alegria de desfrutar de uma vida digna, suprida, uma vida abundante, ó Pai, para aqueles que possuem mais, que seja isso um fator de bênção em suas vidas, mas que nós possamos estar atentos, porque sempre existe alguém ao nosso lado
que precisa, Senhor, de um pouco do muito que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, desperta o nosso coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, ó Deus, neste mundo. Há tanta gente necessitada, tanta gente aflita, irmãos enfermos, pessoas que talvez precisam de uma ajuda com um remédio, com um exame, com algo que nós podemos suprir, que o Senhor possa despertar o nosso coração, para que nós não fiquemos esperando alguém nos pedir, mas que nós possamos ir aos necessitados e perguntar a eles se eles precisam de ajuda. E se nós pudermos fazer, que façamos com alegria. Que façamos, ó Deus, entendendo que isso é um privilégio que o Senhor nos deu, porque o Senhor Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer das dádivas espirituais que Ele nos concedeu, que valem muito mais do que tudo que nós possuímos deste mundo. Então, ó Deus, desperta o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, viver enganados, entendendo que somos salvos porque merecemos, porque temos bondade, porque o nosso coração é generoso, porque fazemos boas obras. Tira também essa ilusão da nossa mente e ajuda-nos a entender que salvação é somente graça, graça, graça e graça, e nada mais do que graça. E essa graça que nos alcançou, que nos transformou, que mudou a nossa sorte, que mudou a nossa vida, é a mesma graça que nos conduzirá até o fim, onde nós receberemos a recompensa gloriosa que está reservada para nós, uma vida cheia de significados, de sentido, de alegria, de regozijo na Tua presença, de onde jamais seremos afastados. Então, Senhor, que este seja o grande alvo e a grande meta da nossa vida, e assim, Senhor, possamos andar libertos, ó Deus, de todo o comprometimento com este mundo, com os padrões deste mundo, que o Senhor nos liberte do anseio, do desejo por reconhecimento humano, por glória humana, que o Senhor nos leve a viver uma vida que busca somente a glória do Senhor, a exaltação ao Teu nome, porque o Senhor é o único digno de glória, de honra, ó Deus, e por isso nós te pedimos, ajuda-nos então a vivermos comprometidos, Pai, com esses propósitos. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, e te pedimos, Pai, guia-nos pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.